Boa noite, muito obrigada por estarem aqui. Vamos então continuar com a aula de Marte. Se houver aqui pessoas que vêm pela primeira vez, eu queria apenas ir um pouco atrás, dizer que antes de falar de Marte falámos de Vênus, e que Vênus é a primeira vibração do sagrado que é dada ao homem viver. Ou seja, é a primeira vibração de unidade possível num mundo dual e dividido. Vibrar, digamos, na frequência de Vênus é estar em empatia, é estar em ressonância empática com alguém ou com alguma coisa que nos faz sair da dor, da solidão e da divisão e da consciência de separação, que é a nossa condição humana de seres encarnados. Então a Vênus, ela polarizou Marte, que é o desejo que nasce das trevas. Eu como dizer, o Marte é filho das trevas, nasce da noite dos tempos, nasce da insatisfação, nasce da carência, nasce da ausência, nasce do mal-estar que vem da dualidade do mundo e da divisão do mundo, ou seja, alguma coisa se perdeu e o Marte nasce dessa perda e nasce do desejo de sair desse vazio. Desejar qualquer coisa é sempre querer alguma coisa que nos compense de alguma coisa que nos falta. Portanto, o Marte sai, o Marte é irracional, o Marte é não inteligente, o Marte é uma pulsão de sobrevivência e ele tem como destino, se assim se pode dizer, um dia encontrar a Vênus, ou seja, um dia encontrar a vibração que ele deve servir, a vibração de identificação emocional, que é uma vibração inteligente, que é uma vibração que pede qualidade, que é uma vibração que pede identificação com algo que nos expande e que nos amplia, que é seletiva. Vênus é extremamente seletiva. E o Marte, ao encontrar a Vênus, ele um dia irá servir essa dimensão, que eu diria que já é uma vibração da alma. Ele vai, por assim dizer, render-se a algo que transcende o seu fogo instintivo de violência e de autoafirmação. Nós falámos no último dia de Marte e eu expliquei que o Marte, como todas as energias cósmicas, está sujeito a um processo de ascensão, a um processo de permanente transformação. Portanto, ele começa por ser uma energia irracional, violenta, agressiva, explosiva, negativa, no sentido que o Marte grego, de que eu falei como exemplo, ele rejeita o pai, rejeita Zeus, que é a ordem, e ele é arruaceiro, e ele é violento, e ele é tempestuoso, e ele não serve a ordem. A mitologia, ela era muito sábia, não é assim apenas uma ficção de gente primitiva. A mitologia fala de uma forma simbólica para um nível de consciência dos povos que a criaram, mas ela tem e transporta em si também verdades eternas, não é? E, portanto, neste caso, o Marte, ele rejeitava Zeus, ele nasceu da tal raiva de Juno, que era a mulher de Zeus, estava zangada porque Zeus tinha tido uma filha sem ela, tinha nascido da cabeça, que era Vênus, não é? Neste caso não se chama Vênus, penso que se chama Afrodite, acho, já não me lembro muito bem, mas expliquei no último dia. E esse Marte, ele vai estar sujeito a processos de transformação. E então eu situei o Marte em 3 níveis evolutivos. Nós falámos no primeiro nível, o nível mais básico, falámos no segundo nível, que eu vos vou falar hoje, através dos planetas, vamos depois transpor isto para a astrologia, e depois há um terceiro nível, um último nível, que é o Marte a servir uma ordem maior, a servir a transcendência. Eu lembro-me que nos anos 80, quando eu ia ao Brasil e fui lá várias vezes a vários congressos, uma senhora que estava lá, que era diretora da SARS, do Centro Português do Rio de Janeiro, do Centro de Astrologia do Rio de Janeiro, e ela deu uma aula sobre Marte. E deu uma aula muito engraçada, em dada altura ela
identificava o Marte com uma fera, com um leopardo, com uma fera assim. E então ele começava por ser extremamente agressivo, extremamente violento, perigoso, e ela ia-o domesticando, ia-o domesticando. E para o fim ele já andava pela trela e já estava completamente condicionado àquilo que ela entendia que ele devia fazer. Não é? Portanto, esse Marte, ele pode ser domesticado, ele pode ser mais que domesticado, ele pode ser orientado, ele pode ser alquimizado. Ora, é dessa última etapa do Marte que nós iremos falar hoje. Vou ler uma frase da Lise Green, que foi a última frase com que eu acabei a última aula. Vou pegar, digamos, onde larguei, não é? Que é esta frase que está ali escrita. Em Lise Green diz: a agressividade pode definir-se como um impulso cego de autoafirmação. É a expressão violenta de todos os elementos da nossa personalidade, sem consideração pelos outros. A agressão é uma força separatista e inversa ao amor, que é unitário. Portanto, se eu agrido ou se eu me afirmo contra os outros, obviamente que eu fico só. E se eu ficar só, eu fico do lado da divisão do mundo, eu fico do lado da grande dor da alma, que é a solidão. A solidão é a nostalgia da unidade perdida. Em última análise, a solidão é metafísica. A alma lembra-se de ter estado ligada à unidade e houve uma quebra no campo da unidade, como ensinam os mestres taoístas, e a alma dissociou e está agora aqui prisioneira de um corpo que se julga solitário no meio de um imenso oceano de vida. Na realidade houve uma cisão, a cisão não foi total. Nós estamos separados, mas eu costumo dizer que estamos ligados à vida do universo por um fio de respiração. Nós mantemos-nos vivos e mantemos-nos a respirar enquanto estamos vivos. Portanto, não estamos, na realidade, totalmente separados. E há a possibilidade, à medida que vamos desbloqueando a energia do coração, de estarmos cada vez mais unidos, cada vez mais a fazer malhas de comunicação anímica, ou seja, comunicação de alma com alma. E quando as almas se reconhecem, é como se fossem os irmãos a encontrarem-se, como dizia o Cristo. Porquê? Porque elas sentem que vêm da mesma dor de separação e que caminham para a mesma vida e para a mesma unidade. Essa é que é a grande fraternidade cósmica, a grande fraternidade de que o Cristo também falou. A fraternidade das almas que caminham juntas novamente para a luz. Portanto, quando nós somos agressivos, nós estamos contra a vida, contra os outros, do lado das trevas, obviamente, do lado da não-luz, do lado daquilo que nos liga ao passado mais instintivo e mais agressivo da humanidade. E, portanto, trabalhar a agressividade é também trabalhar a energia de Marte, obviamente. Então, agora, temos aqui uma frase da Lise Green que não deixa de ser engraçada, que é interessante, em que ela diz: a agressividade saudável é a tendência inata de autoafirmação para dominar a vida. O desejo de crescer, de ser quem se pode vir a ser. Vamos continuar. A agressividade saudável serve para efetivar o impulso positivo rumo à independência. Defende-nos do domínio alheio, da prepotência dos outros. Acompanha, num certo sentido, o processo de individuação. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a agressividade é, de facto, algo que nos separa dos outros, mas que há um tempo, como há um tempo para tudo, para ser agressivo também. Há um tempo para nós não deixarmos que os outros nos manipulem, nos dominem, nos condicionem. E quando se trata dessa agressividade saudável, eu estou como que a estruturar o meu plexo solar, o meu eu sou autónomo. Porque nós somos seres autónomos. Nós somos seres que têm que fazer percursos idênticos, mas têm que os fazer emancipados, têm que os fazer em liberdade. E sempre que os outros nos roubam a liberdade ou nos impedem de ser livres, nós temos o direito de nos contestar, de não querer a pressão. De resto, agora, há formas equívocas de viver a liberdade. Todas as revoluções foram processos de libertação. Só que a revolução
que assume a liberdade matando o próximo, ela procura a liberdade por vias e meios que são contra a ordem. E então cai também em situações de impasse que também não lhe dão a liberdade. Isto foi a história da humanidade. Portanto, eu diria que há aqui uma nuance muito subtil entre ter o direito a ser livre e, ao mesmo tempo, não ter o direito a agredir os outros no sentido negativo da palavra e de os destruir. Assim como nós temos o direito de não nos deixarmos ser destruídos. E entre estes dois direitos há nuances de consciência que é preciso aprender a saber viver. Então, quando chegamos, continuando na agressividade saudável, eu tenho aqui este desenho, esta fotografia engraçada, que é um dos meus netos, é a autoproteção do eu num mundo hostil. O que é que isto quer dizer? Que eu posso proteger-me e devo proteger-me para não ser destruído por esse mundo hostil. Então, o que acontece é que na educação infantil, isto é um ponto importante para vocês pensarem, sobretudo quem tem filhos. Na educação infantil há que ter cuidado. Qualquer educação deve ensinar uma criança a controlar a violência, o seu marte instintivo e irracional. Senão as crianças ficam umas ferazinhas impossíveis com os seus pelotões absolutamente à solta. E isso é em pequeno que eles começam a controlar esse pelotão. Isso ensina-se, a educação passa por aí. Mas não se deve bloquear, inibir ou anular por excessiva rigidez autoritária a tal agressividade saudável, que mantém na criança a sua autoestima, inerente à segurança e à dignidade do seu próprio eu. Portanto, vocês vejam que aqui há outra vez uma nuance subtil. Uma coisa é educar as crianças e ensiná-las a não ser violentas, e outra coisa é impor-lhes autoridade rígida, que também é agressiva e que vai inibir a tal agressividade saudável, vai inibir a autoestima, vai criar-lhes medos e vai fazer seres frágeis, cobardes e inseguros quando forem crescidos. Há sistemas rígidos de educação, havia colégios e sistemas rígidos do passado, agora já não é assim, mas há ao nível familiar muitas vezes sistemas rígidos ainda, que julgam que em nome da educação vão neutralizar a tal agressividade saudável nas crianças, o que é realmente destruir-lhes o plexo solar, destruir-lhes a necessidade que elas têm de sentir que se autoafirmam frente aos adultos. É importante que elas passem também por essa consciência. Agora, sem ir para lá dela, sendo realmente crianças mal criadas e agressivas e violentas e egocêntricas, que é o natural na criança. Contrariamente ao que as pessoas dizem, as crianças não são anjinhos, a maior parte. As crianças são seres que ainda não estão a viver plenamente as suas energias, mas que muitas vezes trazem pelotões terríveis, ou podem não trazer. Há crianças mais dóceis que outras, mais doces que outras. Há crianças violentíssimas. E não é por serem crianças que não têm aqueles pelotões. Criancinhas não dá para achar que não têm pelotões como os adultos, e pelotões à solta, porque elas ainda não os sabem educar, e aí os pais devem educá-las. Explicar que não se agride os outros, não se está a impor a nossa vontade, não se atira o nosso Marte para cima dos outros dessa maneira. Agora, também não se vai bloquear a necessidade que elas têm de sentir que têm uma margem de contestação e de afirmação de si próprias, que é a tal autoestima e a tal dignidade de serem autónomas. Todos temos que ser autónomos. Portanto, vejam como aqui há, eu diria que é um terreno instável, é um território não muito bem definido e que fica para definir pela alma de cada um, ou seja, fica para definir pelo bom senso e pela boa vontade e pelo amor de cada um. Se eu amar os meus filhos, amar mesmo, eu sei até onde é que devo ir e onde é que devo parar. Se eu estiver distraída, não os vir, não os conhecer, não os perceber, eu caio numa das duas coisas. Ou sou demasiado permissivo e eles fazem o que querem, tornam-se seres que depois vão apanhar com a agressividade dos outros mais tarde, porque se eu for prepotente, eu atraio prepotência. Ou então eu sou excessivamente autoritário e eu vou anulá-los e fazer deles seres cobardes e assustados.
Tudo isto tem a ver com Marte. Por isso é que eu estou a falar disto nesta aula. Tudo isto tem a ver com a forma como o Marte começa a ser, a energia de Marte, a ser orientada na infância, que é onde ela deve começar a ser orientada. Então agora atinge-se o terceiro nível de Marte, quando o eu livremente se submete a uma ordem maior. O terceiro nível é o nível da transcendência. Se submete a uma ordem maior, ao apelo de transcendência, quando o desejo se transmuta em aspiração. Marte já vibra no desejo da verdade, rende-se a Júpiter. Portanto, quando o meu desejo é a verdade, e reparem que há muita gente aí que diz que quer a verdade. Eu quero a verdade. Eu quero a verdade. Eu estou disposta a pagar o preço. A verdade tem um preço. Querer a verdade é estar disposto a perceber que mesmo pagando o preço, a verdade é melhor que a inverdade. A verdade é melhor que a nebulosidade mental e emocional. A verdade é melhor que a confusão psíquica em que o mundo está mergulhado. E quando a gente chega a um nível de consciência em que percebe isso, a gente percebe, por muito que a gente deseje coisas ou pessoas neste mundo, a verdade é mais luz. Ou seja, se eu vibrar na verdade o que quer que eu queira, não cria desordem. Se eu vibrar na inconsciência da verdade, eu posso estar a ter a maior das boas vontades e a criar o caos à minha volta. Que obviamente cai sobre mim. Ora, que desejar a verdade já é o terceiro nível de Marte. Já é um nível de consciência muito alto. Já é eu perceber que vale a pena pagar o preço das grandes leis que me ensinam como pôr-me em ordem. Isso o Marte já chegou ali, já chegou a esse nível de consciência. É atravessar a porta oculta de Escorpião. É um processo de morte marciano. Portanto, algures o Marte vai ter que morrer. Para quê? Para passar para a dimensão transcendente. Para passar de Escorpião para Sagitário. Sagitário já é a seta que se orienta no sentido da luz e da verdade. Escorpião orienta-se no sentido do poder do ego, da afirmação da personalidade, da ilusão que esse poder do ego me devolve segurança e me resolve as minhas carências lunares e a minha desadaptação ao mundo. Então, Marte passa de Escorpião para Sagitário, quando ele passa para o terceiro nível de Marte. É o fim do Marte instintivo que ativa a sobrevivência. Portanto, até Escorpião, os nossos desejos vão no sentido da sobrevivência. Até Escorpião e em Escorpião. De Escorpião para cima, os nossos desejos vão no sentido da aspiração à vida. É uma outra conversa, é uma oitava acima. Eu já não quero sobreviver, eu quero plenamente viver. Sobreviver é dizer não à morte. Quando eu digo sim à morte, porque sei que morte e vida são duas faces de uma mesma moeda. Dizia o Buda que eu morro e nasço em cada minuto de vida. Quando eu percebo que morrer e nascer é um processo inerente à encarnação, nós estamos sempre a ter pequenas mortes e a ter pequenos ou grandes nascimentos. Então, se eu percebo que isso é um processo inevitável, então nessa altura o Escorpião começa a renascer e o Marte começa a perder violência e eu começo a ascender nessa consciência de que o desejo que se orientava apenas para níveis vibratórios egocentrados se pode orientar para a tal aspiração de que falam os mestres, que é o desejo do bem, que é o desejo da verdade, que é o desejo da liberdade, que é o desejo da fraternidade, que é o desejo da salvação, que é o desejo da luz, que é o desejo da paz. Tudo isso é Marte a vibrar já na aspiração. Diz o Jung, e esta frase tem tudo a ver com o que eu acabo de dizer, há coisas mais relevantes que a vontade do ego, a que somos obrigados a submetermos-nos.
É aqui que se define o livre-arbítrio. Esta frase é muito importante. Ora, o que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é optar pela verdade. Ou seja, o livre-arbítrio é eu ter liberdade para escolher a ordem. Porque se eu escolho a desordem, isso não é livre-arbítrio. Eu escolho algo que não me torna livre. Eu sou livre de o fazer, mas escolho a autodestruição. Porquê? Porque se eu não me puser em ordem, ou seja, se eu não me guiar pelas leis cósmicas que me ensinam a ordem, eu entro em autodestruição. Porquê? Porque é assim. Porque o mundo é implacável. Não estamos aqui para brincar, estamos aqui para evoluir. Então, o livre-arbítrio é eu optar pela ordem. E o que acontece é que optar pela evolução, ou não. Claro que eu posso ser não à evolução, eu tenho livre-arbítrio para isso. Mas há um momento em que eu percebo que se digo não à evolução, eu entro em autodestruição. E quando eu começo a perceber isso, o que é que acontece? Deixa de haver livre-arbítrio. Ou seja, quanto mais evoluída é uma pessoa, mais ela caminha para a ausência de livre-arbítrio. Porquê? Porque ela já não faz aquilo que ela sabe que a vai destruir. Então, ela já só quer fazer aquilo que a pode expandir, que a pode ampliar, que a pode... Quando ela acredita na lei do amor, ela já sabe que sempre que não une e que desune, mais tarde ou mais cedo, ela vai sentir a dor da solidão e do mal-estar. Então, ela procura unir. Isto já é estar num nível de consciência em que o livre-arbítrio se torna cada vez mais... mais vago. No entanto, eu posso sempre optar por não fazer o que o céu quer para mim, sempre. Agora, há níveis de consciência em que eu já sei que eu vou ser vítima da opção errada. E já não opto. Eu opto pelo livre-arbítrio, opto por coisas erradas quando estou iludida, quando penso que aquilo que eu opto me vai trazer a felicidade. O Bush julga que é fantástico para a América atirar bombas e fazer aquilo. Ele está convencido, senão não punha a América toda a cair por um ralo abaixo de uma guerra destas. É uma ilusão. E as pessoas iludem-se com essas coisas terríveis. É um nível de consciência baixíssimo. E nós estamos aqui para subir o nível de consciência. Para perceber que não é assim. E o Marte é a energia, e nós, o nosso Marte, que tem que aprender, porque o Marte é que nos chama para as trevas. Eu depois vou dizer quais são as energias que o Marte serve numa primeira fase. Portanto, no terceiro nível, Marte, o desejo é orientado no sentido de uma missão possível. É o Marte do discípulo. O que é o Marte do discípulo? É o Marte da pessoa que já tomou consciência que há um plano de evolução para a humanidade. E há um momento em que ela também toma consciência que ela quer servir esse plano, que ela está disposta a dar o melhor que tem para trazê-los ao mundo, para ajudar os outros, para contribuir de algum modo e com algum benefício seu para um mundo melhor. Então ela aí torna-se um discípulo do plano. Ela pode ou não saber que há hierarquias espirituais. Eu não sabia. Houve um dia que me apareceu um livro na mão, eu sentia-me muito sozinha. E muito sozinha em termos espirituais. Sentia que não tinha uma igreja, não tinha uma comunidade, não tinha... Porque tinha dito não a todas as coisas que eu achava que não tinham a ver comigo. E apareceu-me aquele livro, que obviamente era escrito diretamente inspirado do céu, a explicar-me que havia hierarquias espirituais, que havia mestres ascensionados que nos guiam e que telepaticamente se comunicam connosco e que nós podemos, digamos, invocar para que nos ajudem a caminhar sobre esta terra. Eu percebi que era óbvio, aquele livro fez-me perceber que era óbvio que esses mestres existiam. E aí eu entendi que a minha igreja não era deste mundo. Eu andava à procura dela aqui, mas ela estava noutra dimensão. E aí percebi que era a única saída que eu tinha, era oferecer-me para ser guiada, para poder exatamente dar ao mundo o que eu fosse capaz de dar.
Isto não tem nada de especial. Isto faz toda a gente que é discípulo do plano, faz toda a gente que percebe a determinado nível de consciência que neste impasse horrível a gente não tem mais que fazer senão tentar melhorar o mundo. Mas não é melhorar o mundo, não precisa de ir com uma Madre de Calcutá, não sei para onde. É melhorar o mundo com aquilo que nós somos. É melhorar o mundo com aquilo que nós sabemos. É melhorar o mundo com o melhor de nós próprios. Isso é possível. E aí é o Marte a desejar e a aspirar intervir em termos coletivos para trazer luz a um mundo de trevas, que é o mundo em que nós estamos. Eu costumo dizer que é importante a gente pensar que no momento em que a gente se encarnar, ir tranquilo embora a pensar o mundo está um bocadinho melhor, há um bocadinho mais de luz porque eu existi. Todos nós podemos um dia chegar a esse nível de consciência, por isso estamos aqui. E isso é o Marte, orientado para uma missão possível. E a missão pode não ser nada de muito especial. Eu, por exemplo, descobrir que, sei lá, que no trabalho onde estou posso levar uns livrinhos e dizer umas coisas a umas pessoas e ajudar aqui ou ali, ou dar-lhes umas indicações. Neste momento a missão mais importante é esclarecer as mentalidades. Todos nós podemos ser missionários, podemos sair daqui e explicar às pessoas que afinal o amor não é aquilo que eles julgam. Já estou a ser missionário. Vou explicar que há uma evolução, vou explicar que nós nascemos com um objetivo. Se eu acreditar nisso, eu não vou explicar porque aprendi ali na aula, não é assim. Mas se eu começar a acreditar que há um sentido para a vida e que vale a pena estar vivo, e se eu comunicar esse sentido para a vida aos outros, obviamente que eu estou a trazer luz ao mundo. Não é tão difícil como isso tudo. A gente imagina, não é? Isso é discípulo, isso é preciso. É como o São Francisco de Assis, não é preciso. Nós podemos ter imensos defeitos, sermos seres ainda imperfeitos e imaturos, e já temos uma palavra que ensina qualquer coisinha. E depois essa palavra vai ensinando um bocadinho mais. E fazer isso é abrir uma janela de respiração num mundo absolutamente sufocado. E fazer isso é encontrar a única saída possível para a dor do mundo. O mundo pode estar com essa dor e nós não temos como alterá-lo. Mas se nós contribuirmos com qualquer coisa para que a luz aconteça, aí nós já estamos a respirar um bocadinho melhor. Isso é o Marte do terceiro nível. E não quer dizer que o Marte esteja no terceiro nível sempre, ele pode estar no terceiro nível e ainda ter muitas escorregadelas e muitas experiências de outros níveis onde ele ainda também está, porque não se caminha em linha reta no universo. Nós subimos um degrau nas trevas, descemos um degrau nas trevas, subimos um degrau na luz, nós andamos para a frente, nós andamos para trás. As coisas não são lineares. O importante é que nós sentimos que tudo é dinâmico e que cada dia acrescenta alguma coisa ao dia anterior. E aí estamos em processo. Eu tinha uma pessoa, minha amiga, que eu lhe perguntava como é que tu estás, ela respondia sempre, em processo. Processo. E eu percebia tudo, não precisa dizer mais nada, em processo. Pronto, é isso. E vocês vêm aqui aprender astrologia para entrar em processo. E o processo, não sabe, esse processo de cada um de nós tem a ver com o nosso tema, com as nossas quadraturas, com as nossas crises. Ninguém sabe onde é que nos leva. Há uma coisa certa, é que se nós quisermos a verdade, leva-nos ao melhor de nós próprios, isso com certeza. E leva-nos à liberdade, com certeza. E leva-nos à vibração do amor, com certeza. Porque os processos levam aí. Cada um à sua maneira, cada um no seu próprio tempo. Por isso é que nós temos um Marte que nós temos que saber gerir e guiar e orientar. O discípulo, esse que serve o plano da evolução da humanidade e põe o seu desejo ao serviço dos outros para um mundo melhor. Esse discípulo, como eu estava a explicar, pode ser qualquer de nós, em qualquer momento. Quando nós nos definimos de uma forma mais radical, no sentido de dizer que quero pôr a minha vida toda ao serviço desse caminho, isso já é uma opção mais definitiva. Mas antes de chegar à mais definitiva, há outras pequenas opções que nós podemos ir fazendo. E que têm a nossa medida, a medida da nossa consciência e da luz que transportamos.
Então agora, nós temos aqui este gráfico, que é bonito, e que diz assim, Marte nos 3 níveis do seu processo ascendente. Portanto, do impulso irracional não inteligente à vontade de servir a ordem inteligente do universo. Portanto, temos primeiro o impulso para a autoafirmação do eu com manifestação ativa. Temos o binómio ação-reação, porque é evidente que a gente afirma e depois recebe a contrapartida da forma como projeta o Marte, não é? Pela lei da ressonância. Portanto, é o primeiro nível. Depois, o segundo nível é já o Marte responsável, consciente. Depois vou-vos dizer, em termos astrológicos, como é que isto funciona com os planetas. Vontade consciente da ação, manifestação ativa. Portanto, eu já não é uma ação irracional, é uma ação consciente. É o segundo nível, o nível mental. O Marte já está condicionado pela mente. E aqui temos, entre uma coisa e outra, temos impulso bloqueado, frustração, manifestação ativa. Portanto, também vou, a seguir, dizer-vos o que é a frustração, que é um sentimento terrível, que é o Marte implodido. E depois, a seguir, temos rendição do eu à transcendência, manifestação ativa, que é a última etapa. Antes disso, temos consciência da inviabilidade da ação. Eu diria que a inviabilidade da ação será a experiência do escorpião, a morte do ego, a consciência que eu sou impotente, por mais que eu queira manipular a vida e viver os meus desejos à minha maneira, a vida não me deixa. Então aí eu esbarro na inviabilidade da ação. Não posso fazer. E a vida está-nos sempre a fechar portas. Nós queremos coisas e a vida não dá. O que é que nós temos que fazer? Pensar porque é que a vida não dá. Talvez não dê hoje, talvez dê amanhã, talvez eu esteja com uma quadratura do Plutão, mas quando isto abrir eu tiver um trígono de Júpiter, a vida dá outra vez. Agora, há um momento em que eu tenho que aceitar que a vida não dá. Para quê? Para perceber que o poder não me pertence. Esta é a grande experiência de Escorpião. É uma ilusão, eu diria quase um infantilismo perante a potência do universo. Julgar que nós manipulamos a vida. A vida é Deus. Manipular Deus. Não tem palavras, não é? Não dá, não dá. Portanto, como não dá, há uma altura em que ele se revela dizendo não é assim. E então nós esbarramos com a nossa impotência, esbarramos com a nossa incapacidade de viver o que desejamos. E aí temos 2 atitudes. É a atitude de Escorpião. Ou não aceitamos, e o Escorpião vira, digamos, o seu ferrão para si próprio e autodestrói-se, ou aceitamos e é a morte e o renascimento, é a fênix renascida das cinzas. É eu perceber que o poder não está na minha mão, o poder muda de mão, mas o poder está no céu, o poder está no universo, o poder está na mente cósmica, o poder está na força e na inteligência e na intenção que nos fez nascer. Então aí passamos a tal porta oculta e entramos na dimensão do Sagitário. Portanto, quando a gente diz aqui consciência da inviabilidade da ação, eu situaria a etapa do Escorpião. Para depois chegar, se eu me entregar, a esta rendição do eu à transcendência, que será já a vibração do Sagitário. Então, explicar um bocadinho o que é a frustração. A frustração é uma implosão marciana. A frustração acontece quando o desejo não se realiza e não se desiste e não se abre mão. Então o Marte vira-se contra o próprio e implode. Por exemplo, as úlceras são formas de reação física, biológica das frustrações. A úlcera, a pessoa está-se a destruir a si própria. A úlcera é um ácido que corrói. Ou seja, a violência não é explodida e a violência implode e destrói quem a tem. E depois cria úlceras no estômago. A pessoa não aceita, estômago é lua, não recebe, não assimila, não aceita e tem uma úlcera. Isso é uma forma de implosão. Ora, o que é que acontece? A implosão é extremamente negativo, a frustração é extremamente negativa, porque a frustração, eu digo não à vida, porque a vida não me dá o que eu quero. E então, quando o sentimento de frustração acumula, a implosão chega ao seu limite, vira no seu contrário, como dizem os chineses, eu explodo.
Portanto, toda a agressividade é marciana, é sempre a explosão de uma implosão. Vejam como são os mecanismos de Marte, que são óbvios, num certo sentido. E todos nós passamos por eles e todos nós salta-nos a tampa, como costuma dizer, de repente aquilo explode, porque eu implodi durante muito tempo, implodi coisas que eu não queria, como se costuma dizer, engolir sapos, não é? Implodir, ou seja, eu não abri mão, eu não aceitei perder. Mas como a vida não me deixou, não aceitei, aquilo virou para dentro, pronto, ou adoeço, que é uma forma também de implosão, ou eu explodo. Há um dia que me dizem qualquer coisa e aquilo rebenta e vai tudo borda fora. Portanto, enquanto as coisas andarem por aqui, obviamente que não há paz interior. Nada disto tem a ver com a alma. Tudo isto tem a ver com a personalidade, com os medos e as limitações da personalidade. Estou a dizer isto para perceberem, situarem onde é que este tipo de energias se passam, a que níveis vibratórios é que estas coisas se passam. Porque se a gente perceber, começa-se a perceber também um bocadinho a si próprio, não é? Por exemplo, posso dar um exemplo, na Idade Média, aquela grande equívoco, aquela grande ilusão que era em nome de Deus, em nome de uma doutrina cristã de amor e de luz, matar os outros, matar os nossos irmãos. Obviamente que as pessoas julgavam que pelo facto de defender um ideal correto, estavam na vibração correta, mas não estavam, porque se eu tinha uma espada para ferir o outro, eu estava na vibração de violência do outro. Um pode estar a defender as trevas e outra luz, mas quando eles entram em combate, eles estão na mesma onda. E perceber isto é perceber o 7º raio que agora baixa sobre o planeta. É perceber que para lá das ideias há as frequências de energia, que essas é que definem os níveis vibratórios da luz e das trevas, essas é que definem a hierarquia da qualidade das energias. Eu não posso defender Deus ou defender seja o que for aos gritos. Aqueles padres que estão nos púlpitos, sangadíssimos aos gritos, a quererem impor a verdade, mas o que é aquilo? Aquilo é o pelotão deles que ainda não se autodenunciou. Eles estão frustrados, eles estão infelizes, eles gritam porque se calhar são incompreendidos e gritam para cima dos fiéis aquelas verdades que os fiéis jamais irão perceber que são verdades, porque são passadas naquele nível vibratório. É importante perceber isto. Portanto, tentar perceber a que nível vibratório é que o nosso Marte funciona. A que nível vibratório é que eu ainda agrido. Qual é a frequência da minha agressividade? Pode ser uma agressividade leve, ligeira, usando-me um bocadinho. Pode ser uma violência horrível. Que nível de violência é que ainda está dentro de mim? Nível de violência é sinónimo de nível de medo. Que medo ainda me habita? Que nó de medo é que ainda me escraviza? Porque eu estou presa, eu não estou presa pelas circunstâncias exteriores, eu estou presa pelo meu próprio medo, por aquele medo que eu trouxe lá não sei quando, da Idade Média, não sei de onde. Ele prende-me, ele impede-me de ser livre. E é esse nível que nós temos que nos conhecer e que nos trabalhar. A partir de Marte é uma intensa força vital, sem qualidade específica. Isto é importante perceber, é que o Marte não tem qualidade nem deixa de ter. É uma força, é uma energia. Por isso é que ele tem que ser qualificado. E quem é que qualifica o Marte? O Mercúrio, a mente é que qualifica o Marte. A vibração mental que o anima é que lhe dá ou não qualidade. Ele em si é força. É como o Plutão. Plutão também é força. Agora, onde é que eu vou projetar aquele Plutão? A minha mente é que vai dar-lhe qualidade ou não. Se eu tiver uma energia de primeiro raio, se eu já entregar o meu Plutão ao divino e se tiver uma energia de primeiro raio para afirmar o poder de Deus sobre a Terra, através do amor, eu tenho um Plutão fantástico. Tenho um poder extraordinário que não é meu. Ele está lá, essa força do Plutão. Agora, se eu afirmar o Plutão como uma afirmação do meu próprio ego, do meu plexo solar, dos meus medos, da necessidade que eu tenho de ser eu próprio contra o mundo, obviamente que esse Plutão não só projeta violência, como vai atrair violência para mim. É a lei da ressonância, que também é implacável, não é? Bom, então, agora, vou-vos dar este sininho que eu acho que é muito esclarecedor para quem estuda a astrologia. Então é assim. No primeiro nível, voltamos atrás ao Marte, no primeiro nível,
O Marte serve a Lua, o Mercúrio e o Plutão. O que é que isto quer dizer? Portanto, identifica-se com o fogo das origens. O que é que isto quer dizer? Eu tenho uma Lua, que é um vazio existencial, que é um medo, que é uma carência existencial. Todos nascemos com uma Lua. O que é que nós desejamos? Sair dela. Sair da insatisfação, sair do mal-estar. Então o Marte dispara. Dispara, é uma força irracional que dispara. E o que é que o Mercúrio faz? Inventa um desejo para ele disparar. Portanto, eu desejo qualquer coisa, desejo, sei lá, eu não sei, por exemplo, estar comigo. Eu vou desejar o grande amor da minha vida para me poder preencher aquele vazio, já não preciso estar comigo, estou com o outro que me vai preencher o vazio, por exemplo. E então o que é que eu faço? Eu projeto a potência máxima, que é o Plutão, que são os 1000 volts, para cima daquele Marte e para cima daquele desejo, que é manipulado pelo Mercúrio, que é a minha mente inferior, que me cria todas as projeções, para o futuro, para aqui, para ali, para lá. Então o Marte serve o vazio da Lua. Enquanto ele serve o vazio da Lua, ele identifica-se com o fogo das origens, ele identifica-se com o magma do fundo da Terra, com aquilo que a ciência esotérica chama fogo de fricção. O fogo da autoafirmação do ego, o fogo da prepotência, o fogo da sobrevivência, o fogo onde não há luz, não há amor, luz sinónimo de amor, luz sinónimo de retorno à unidade. É um fogo de divisão. Então a Lua é que domina o Marte e o Mercúrio orienta o barco, e eu fico muito infeliz e muito frustrada quando isto não resulta. E não percebo porquê. Mas todos nós passamos por isto, não é? Se eu não tivesse passado, e se eu não passasse ainda às vezes, eu não reconhecia estas energias. Portanto, no primeiro nível, Marte é violento, na motivação deste impulso marciano encontra-se o vazio da Lua. Aqui, a força de Marte é potencializada pela supervoltagem de Plutão, foi o que eu expliquei há bocadinho. Aqui a ação afirma a sobrevivência. Portanto, temos a Lua e o Plutão, o Marte a agir e o Mercúrio a orientar ou a desorientar, eu diria mais. Marte, sob pena de não sair da irracionalidade e das trevas que lhe dão origem, de se vir algo mais. Portanto, ele vai ter que morrer, ele vai ter que passar. O que é que eu digo aqui? Aqui a ação afirma a sobrevivência. Portanto, sob pena de não sair da irracionalidade, é fazer aqui qualquer coisa, não sei. E das trevas que lhe dão origem e servir algo mais. Portanto, ele vai ter que, obviamente, evoluir. Portanto, o Marte, se não evoluir, se a gente não o trabalhar para o transformar, ele vai estar sempre ligado às trevas originais e à irracionalidade e a essa pulsão inconsciente de sobrevivência. E agora isto é muito importante. E agora temos mais no aspecto astrológico. Marte, por ser uma força direcionada, sem qualidade própria, deve servir os outros planetas. Portanto, numa primeira fase ele serve a Lua, não é? Que é a fase mais básica e mais instintiva. E então agora vamos ver no segundo nível, voltamos um bocadinho atrás, eu tinha falado da transcendência, vamos ao segundo nível, que é o Marte, o tal Marte romano. No segundo nível, Marte serve Vênus, Sol, Júpiter e Saturno. Portanto, temos aqui, eu voltei a pôr o quadro, este quadro é aquele quadro que eu vos dei nos símbolos, temos o primeiro nível, que é as forças originais, o passado, a queda, percebes, as águas abissais. Portanto, aí está, é o domínio da Lua e da violência. Depois temos o segundo nível, que é a Terra, o homem sobre a Terra, o presente, a realidade da manifestação e o combate. Portanto, a dualidade do mundo que nós temos que saber enfrentar. E depois o terceiro nível, temos o céu, o futuro, o tal objetivo a atingir, a vitória e o reino. Portanto, no segundo nível, temos aqui no segundo nível, Marte serve Vênus, Sol, Júpiter e Saturno. E agora vamos ver porquê. Bem, em Vênus, já expliquei isso muito na outra aula, não é? Portanto, quando Marte serve Vênus, sua oposta e complementar, o desejo sacraliza-se, o desejo torna-se sagrado. Porquê? Porque Vênus é uma vibração de união. Então o Marte já está ao serviço de um desejo de unir a alma, de unir. Se for apenas um desejo instintivo, ele não serve Vênus coisa nenhuma, a Vênus não está lá, está ele no seu esplendor. Agora, quando ele serve algo mais inteligente, que é a qualidade que a Vênus propõe em relação ao outro, obviamente que ele já está
a sacralizar o desejo. Procura a identificação pela qualidade, é já desejo de amor. Portanto, temos o Marte a servir a Vênus. Eu disse que no segundo nível ele servia, comecei pela Vênus, ele servia a Vênus. Portanto, temos aqui ainda ele a servir a Vênus. Quando o desejo, porque valorizo e me identifico com o valor, o amor é que faz agir o Marte. Quando o desejo, porque valorizo e me identifico com o amor e com o valor, o amor, porque faz agir o Marte, emocionalmente adulto. Esta frase está confusa, porque já eram 3 da manhã quando eu acabei isto e se calhar já estava cansado. Peço desculpa. Mas a ideia é esta. Portanto, é um Marte emocionalmente adulto. Porquê? Porque é o amor que faz agir o Marte. E o amor faz agir o Marte porque quando eu desejo, valorizo e identifico-me com o valor. É esta a ideia. Não é? Portanto, é um Marte inteligente. Já não amo qualquer pessoa. Amo aquela que eu sinto que me pode emocionalmente expandir e que pode ser espelho da minha alma. E aí, obviamente, que é um Marte adulto. Agora vamos ao Sol. Quando o Marte serve o Sol, temos a força de vontade. Porquê? Porque o Sol é a vontade. Aqui o desejo já serve o primeiro raio, que é uma vibração divina. A vontade e o poder de fazer e de ser. Uma pessoa que tem força de vontade tem primeiro raio. Ela diz, confia em mim que eu faço. E eu tenho a certeza que aquela pessoa faz. Agora a pessoa diz, deixe que eu faça. E eu já sei que aquela pessoa nunca mais vai fazer. Essa pessoa não chegou a esta dimensão. Não chegou a ser assertiva consigo. Não chegou a controlar o seu desejo para se propor fazer uma coisa e ser capaz de levar aquilo até o fim. Já é um alto nível de consciência atingido. Quando o Marte serve a vontade, ele já está direcionado para o querer do Sol, e o Sol é a consciência. Ele já está a servir a consciência. Já a servir algo que não é irracionalidade, que não é impulso instintivo, que é algo mais, obviamente. É um Marte que já se rendeu, de algum modo, à verdade e à consciência. Portanto, a força de vontade é muito importante. Levam-se vidas e vidas até estruturar a força de vontade. Até dizer, conte comigo, e as pessoas terem certeza que podem contar. Dizer, eu vou levar um mês a fazer uma coisa, daqui a um mês eu venho cá e daí um mês a pessoa vem. Isto é Marte a servir o Sol. E agora temos Marte. Na força de vontade, Marte já se encontra orientado, direcionado pela luz da consciência. Foi o que eu acabei de vos dizer, não é? E agora vamos ver o Marte ao serviço de Júpiter. Marte ao serviço de Júpiter é já aspiração. Marte ao serviço de Júpiter é já aspiração. O desejo aspira à verdade, nós já falámos disso há bocadinho. Marte está disposto a pagar o preço. Age de acordo com isso em que acredita. Portanto, quando o Marte se rende àquilo em que ele acredita e está disposto a sacrificar-se, a lutar, entre aspas, não é? No sentido em que o guerreiro da luz não entra em guerra, lutar no sentido de ir ao encontro da verdade e daquilo que ele se propõe agir em termos de verdade, obviamente que esse Marte rende-se ao Júpiter. Um Marte em Sagitário, por exemplo, é um Marte que já quer a verdade. Ele já não está em Escorpião. Pode não saber ainda onde está a verdade, mas ele já se orienta para a verdade. E agora vamos ao Marte quando ele serve o Saturno, não é? Portanto, ele está ainda no segundo nível a servir estes planetas, a Vênus, o Sol, Júpiter e Saturno. Então o Marte, ao servir o Saturno, ele encontra-se exaltado em Capricórnio. Exaltado quer dizer que ele tem muita força em Capricórnio, que é o signo de Saturno. Ele aí serve Saturno, aí temos a responsabilidade. Então, o desejo e a ação nascem da fidelidade a um compromisso. Portanto, quando Marte serve Saturno, ele já está seguro de que ele aguenta a opção. Porque um Marte imaturo é um Marte que hoje quer e amanhã quer outra coisa. É um Marte que está disposto a fazer. Tanta gente que nós conhecemos assim, que começam e que fazem, que estão entusiasmadas e abrem coisas, e depois de um mês já não há entusiasmo, já não fazem. À primeira, digamos, abanão, à primeira dificuldade, eles já não querem. Um Marte ligado a Saturno, ele quer sempre. Porquê? Porque o Saturno é a autoridade e ele sabe, é a experiência do tempo. E um Marte ligado a Saturno sabe que o tempo devolve-nos sempre
a resposta positiva daquilo que a gente decidiu fazer. Ou seja, a vida dá sempre o retorno a um compromisso que vá no sentido da verdade. Sempre. E o Saturno sabe isso, porque Saturno é a experiência do tempo. Então o Marte, quando ele é orientado pelo Saturno, numa primeira fase ele serve o medo, porque o Saturno também joga a defesa. É um Marte inibido, é um Marte inseguro, é um Marte que tem medo de avançar, porque o Saturno não deixa, porque o Saturno ainda não tem experiência. Mas quando o Saturno do tema começa a ganhar experiência, o Marte também começa a ganhar segurança e ele aí está completamente seguro. Quanto mais o Saturno tem experiência, mais o Marte perde o medo e mais o Marte deseja assumir coisas em definitivo e que lhe dê esse sentido de compromisso e de fidelidade. O Marte não vira as costas a ninguém. Não diz hoje gosta, amanhã deixe de gostar. Como vocês sabem, eu disse isso na aula de Vênus. O amor não tem rupturas. O amor não é dizer vir as costas àquela pessoa que ontem eu achava fantástica. Hoje já não existe, não é assim. As dependências têm rupturas. O instinto, o desejo instintivo pode não estar lá e pode ter uma ruptura. Agora, o amor, a qualidade, o prazer de sentir aquela alma e de a sentir para a eternidade, isso não tem ruptura. E um Marte que serve o Saturno, ele sabe isso. Ele não vira as costas às pessoas. Ele sabe que o amor é eterno. Mesmo que as pessoas se separem, mesmo que as pessoas já não tenham que ser cônjuges, já que não tenham que viver juntas, já não tenham que partilhar o mesmo espaço, ele sabe que quando se atinge a qualidade, atinge-se alguma coisa que não muda, atinge-se o imutável. Então ele é fiel. Um Marte, eu acho que é talvez o Marte mais adulto do zodíaco, um Marte que serve o Saturno, porque serve o tempo e a experiência do tempo. Digamos, para o Marte que serve o Saturno, a noção de sacrifício já é uma noção de sacro ofício, já é uma noção de ato amoroso, já é uma noção de que eu estou ao serviço do amor quando eu faço um sacrifício. Não estou ali para me sacrificar no sentido de me flagelar ou de me punir ou de compensar a minha incapacidade de amar. Não é isso. Um sacrifício é um ato de amor, em última análise. E o Marte, quando está orientado por um Saturno sábio, tem que ser um Saturno que aprendeu, não é? O Saturno que não sabe também bloqueia o Marte e o Marte fica ali sem saber muito bem o que fazer. Agora, quando o Saturno aprende, o Marte está ali completamente seguro. No sentido de ele compromete-se porque ele tem a certeza que o compromisso leva a uma expansão de vida e de verdade e de realização, fundamentalmente, porque o Marte é essa energia da ação que nos leva a realizar, não é? Entre outras coisas. Então, no terceiro nível, vamos outra vez ao terceiro nível, Marte serve Urano e Neptuno. Responde ao apelo de transcendência. Marte servir Urano quer dizer que ele está ao serviço do apelo de liberdade, está ao serviço do movimento, está ao serviço da evolução, está ao serviço disso que nos chama para um futuro melhor. Todas as pessoas que neste momento estão ligadas à vibração do sétimo raio e estão a fazer terapias ou a passar energia ou a ensinar astrologia nesta dimensão, essas pessoas estão a servir Urano, estão a servir a mente cósmica, estão a servir o plano de evolução da humanidade. Estão a trazer luz a este mundo de trevas e a preparar um mundo novo. É muito alto esse Marte. Quando Marte serve Neptuno, eu diria que ele age pela compaixão, ele age pelo amor incondicional, ele age pela entrega incondicional à vida. É, digamos, a vibração mais alta do Marte. Ele age para... É um Marte crístico, é um Marte que põe a sua vida ao serviço do amor e ao serviço da dor do mundo e ao serviço da redenção do planeta. Portanto, é um Marte muito, muito alto. Será o Marte mais alto. Eu diria que este será mesmo o Marte da missão. E é engraçado porque quem nasce com Marte Trígono Neptuno, obviamente que mais tarde ou mais cedo vai viver uma missão social, uma missão coletiva, uma missão de apelo e de serviço
mais abrangente. Então, este Marte, do terceiro nível, age para atualizar a paz e criar um novo tempo fraterno e um mundo melhor. Temos a última imagem desta aula. É um Marte sábio, totalmente harmonizado, que oferece a sua força submissa à intenção amorosa e unitária da alma. Portanto, é um Marte que já não serve a personalidade e que serve a vontade da alma. E o que é a vontade da alma? É criar pontos de união, malhas de união anímicas, amorosas, para refazer, eu diria, a desordem do mundo e retornar àquilo que o Cristo chamava a casa do Pai, ou a unidade de todas as almas. Muito obrigada. E eu agora peço que a partir daqui eu tenho um disco que fiz com o André, ele fez a música, eu fiz as palavras, que se chama Entre o Sonho e a Palavra, um CD com vários planetas. Eu acho que há certos planetas que é engraçado pôr o poema desse CD no fim. Portanto, eu pedi para ele me pôr agora no fim, vamos pôr o Marte, quando for o Saturno, pomos o Saturno, quando for o Plutão, pomos o Plutão. Eu nos outros devo dizer que me esqueci, os que já demos, mas a partir de agora podem ouvir o Marte se quiserem. Podes pedir a ele que ponha o Marte. Marte. A arte do combate. O conhecer de espada que não parte. A arma do poder. É fogo, é pioneiro da vida sobre a terra. O impulso primeiro, primeira guerra. Agressão que presinto, a lei da natureza. A violência, o instinto de defesa. Isso que faz agir, acorda a consciência. O tempo de expandir independência. O trabalho no duro, o ato repetido. Pedra a pedra, e o muro foi construído. Marte concretiza a faca que manejo. Força que realiza a carga do desejo. Mão de gestos mil que a matéria transforma. A potência viril, o homem. Noite profunda. O herói repousa frente à fogueira. Nas chamas do fogo, uma voz maior se revela. O guerreiro pode finalmente dizer: cansado, exausto, regressei à casa do Pai.
Marte é filho das trevas, nasce da insatisfação existencial, do mal-estar da divisão do mundo, da nossa sombra interior, isso que ainda nos falta. Marte identifica-se com o desejo. Ele é a intenção volitiva que nos projeta fora de nós. Força de autoafirmação, de intervenção, de realização. O que nos leva a agir. Todas as ações são marcianas. Marte e Vênus exprimem duas dimensões opostas e complementares. No nível psíquico, polarizam o que podemos chamar a dinâmica do amor e do desejo. Movimento interior que permite a lenta e progressiva ascensão da divisão para a unidade. Vênus é inteligente, seletiva, pede qualidade para se poder identificar. Vênus vem do céu para a terra. Marte é irracional, instintivo, não inteligente. Marte vem da terra para o céu. Marte procura Vênus. Só ela o pode pacificar.